ser humano, estava 40 dias no deserto, fome, morrendo de fome. E ele usou justamente isso. Satanás é sujo. Aí Jesus debateu com a palavra, quando ele usou a palavra para confrontar. No final, Jesus estava farto de me repreender. E aí veio o garlatão, a bandeira dos homens disse, comida, vitória. Deus pôs necessidade. Aí eu tava falando, né, sobre os fariseus, eles estavam falando que defendiam a Deus, mas defendiam a Jesus. Mas isso não tem lógica. Não tem lógica uma pessoa dizer que defende a Deus, mas defende a Jesus, porque Jesus, ele é Deus, ele tem o caráter, a forma de Deus, a mesma forma que Deus age, é a forma que Jesus age, só que em forma humana. E as características do Senhor. Olha essa parte, Salmo 103. O apóstolo falou hoje disso. Olha como é lindo. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor é compassivo, misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Aí eu digo assim, isso aqui Davi escreveu anos antes de Jesus vir. Se eles conhecessem, e aqui está falando de Deus, né? Não é de Jesus, o Filho, mas é de Deus, o Criador. Se eles conhecessem Deus, o Criador, e vissem esse comportamento em Jesus, você não concorda que ele creria que Jesus é o Filho de Deus só pelo comportamento? Sim, porque assim, Jesus fala no versículo que a gente conhece a árvore pelos frutos. Isso. A gente conhece a árvore pelas ações. E se eles realmente conhecessem a Deus pelos frutos que Jesus estava dando, não era mais que natural deles acreditarem que ele era o Filho de Deus? Ou que não acreditasse, se ele não acreditasse assim, eu não tenho certeza que é o Filho de Deus, mas ele está fazendo boa obra, ele está sendo bondoso, ele não está só fazendo boa obra, mas sim, ter autoridade não, contra os demônios. Não, assim, boa obra eu me refiro em geral, em curar, em libertar, em salvar, em levar a palavra, o conhecimento mas da acho que vida. isso não seria o maior, essas coisas que Jesus faz, acho que não seria a maior prova de que ele era o Filho de Deus, sabe? Eu acho que eu iria acreditar que Jesus era realmente Filho de Deus pela autoridade que ele tinha contra os demônios. Porque como é que Jesus ia expulsar demônios, sendo que... Curar, sim, ressuscitar. Sei lá, eu ia ficar... Nossa, não. Mas até lá você não vê uma passagem que esses líderes confrontou, porque Jesus libertava, quer dizer, ele é Deus Ebuque, é o mais forte que liberta o mais fraco. Isso não tem lógica, né? É, Jesus falou, eu acho que Jesus chegou assim, não tem nem lógica o que você aí tá falando. ele usou uma parábola que falou, ele já viu a própria legião e tirar... Uma casa dividida contra si mesma não prosperará. E Jesus estava falando isso, como é que Satanás ia expulsar Satanás, assim ele não ia crescer. Assim o domínio dele não ia crescer, então não tem lógico o que o fariseu estava falando. Mas olha essa parte aqui que Jesus fala. Não nos castiga por nossos pecados, bondoso e compassivo para os que o temem. Às vezes não precisava nem ele estar falando de Deus exatamente, mas só pela forma dele pensar. Eu identifico muito se uma pessoa é realmente cristã, pela forma da pessoa pensar. Se a pessoa realmente é atitude também, mas acho que a forma de pensar conta mais. Porque a forma de pensar, não, mas no espontâneo, assim, a gente pega no espontâneo. A forma de pensar denuncia a quem a pessoa serve, a quem a pessoa acredita. E uma pessoa que serve a Deus, que busca a Deus, que tem uma mente voltada para Deus, tem uma forma de pensar segundo a palavra de Deus. E as palavras saem conforme o coração transformado que Deus deu. São palavras de justiça. Não estou dizendo que você pessoas perfeitas que vão acertar sempre, mas a forma de pensar
É uma forma de pensar justa. E a gente sabe identificar isso. Não é difícil identificar isso, entendeu? Um coração bondoso é difícil de identificar. Um coração realmente sincero é difícil de identificar. Um coração que realmente se preocupa com as pessoas. Enganadores, né? Que horas eu saí? Enganadores pela forma das pessoas pensarem. Por exemplo, uma pessoa que realmente é um enganador, sim, minha mãe, pelas pessoas que estão aqui falando, mas quando você tá sozinho, quando você tá lá olhando, observando a pessoa de longe, falando só com uma pessoa em si, aí a gente vê quem a pessoa serve, como a pessoa realmente é. Entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, você tá vendo a pessoa que tá lá falando sobre Jesus e falando com super com bondade, pra todo mundo ver. Mas quando você vê essa pessoa com uma pessoa só, de longe, você vê que a pessoa não fala. Então você reconhece que aquilo ali é engano. Mas quando você vê que até nos momentos assim, a pessoa continua falando com a justiça do Senhor, com o pensamento do Senhor, a gente reconhece que ela é uma pessoa sincera diante de Deus. Que não é uma pessoa que está querendo enganar, performar, mentir, sabe? Que não é um fariseu, mas que realmente é uma pessoa sincera diante de Deus. E é tipo assim, uma pessoa que conhece a Deus reconhece isso. E nas pessoas, sabe? Eu sei reconhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Eu sei reconhecer uma pessoa que fala conforme a palavra de Deus. Eu acompanho um pregador, meu Deus, é como se o espírito, não sei, sabe? Assim que na minha cabeça imagina. Como se o espírito dele batesse com o espírito. É porque é o mesmo espírito, mas é como se o que estava em mim estivesse nele e batesse assim, tipo assim, sabe? Porque dá match, a forma de pensar dá match. Da match que combina, é a mesma coisa, é como se fosse a mesma pessoa. É, dá match. Tem um pregador. Acho que sim. Não sei, match, não sei. Tem um pregador, o nome dele é John Piper. E ele é uma pessoa que prega as escrituras, sabe? E é uma pessoa que é cheia de prazer no Senhor. Olhar as pregações dele dá gosto, porque faz com que a gente tenha vontade de ler a Bíblia, faz com que a gente tenha vontade de buscar Deus. E a gente consegue ver não só por essa empolgação, essa exultação dele em buscar o Senhor, que é óbvio assim, para quem tá vendo a pregação dele, a gente identifica que é um homem cheio de intimidade com Deus, porque ele pensa conforme a palavra de Deus, e eu consigo identificar isso enquanto ele fala. Nas palavras dele, a gente vê que é um homem cheio do Espírito Santo, que é um homem que pensa conforme a vontade do Senhor, que é um homem segundo o coração de Deus, que é um homem que realmente é temente a Deus. Não é um homem perfeito, sabe? Não é um homem que acerta sempre, mas é um homem que tem um coração revestido pelo Espírito Santo e que prega conforme o Espírito Santo. E isso é identificável. Eu vejo isso no apóstolo, vejo claramente isso no apóstolo. Não acho que tudo que o apóstolo fala às vezes é verdade, mas eu vejo no apóstolo um coração sincero diante de Deus, sabe? É um coração que eu vejo realmente rendido diante do altar de Deus, sabe? Uma pessoa que está totalmente prostrada diante de Deus e que o Senhor pedir isso, ele vai fazer. É uma pessoa que eu vejo que está diante de Deus. Mesma coisa eu vejo isso em Joshua. Muitas coisas das palavras de Deus, a gente vê que o pensamento base da match. Eu vejo isso em alguns pastores também, mas eu digo deles dois porque são os que eu mais reparo, assim, sabe? Porque são os meus pastores, né? Milton e Joshua, do Ministério de Pesquisa e da Igreja Nacional. E eu consigo ver que eles são realmente pessoas sinceras na presença de Deus. São homens perfeitos? Não são. Tem coisas que a Bíblia fala que eu não concordo. Eu vou deixar de frequentar a igreja por isso? Não. Mas eu vejo que os meus pastores são homens realmente tementes a Deus. E eu admiro muito isso neles. O apóstolo estava falando hoje que uma vez uma pessoa falou para ele que quando ele falava das ovelhas do Senhor, quando ele falava da casa do Senhor, os olhos dele brilhavam. E ele disse que não era ele mesmo que estava dizendo isso, uma pessoa chegou para ele e disse. Então assim, uma pessoa que brilha olhando com amor para a casa de Deus, não tem o amor colocado pelo próprio Deus no coração, sabe? Claro que tem. É o amor do Senhor que está no coração dele, amando a igreja. Porque se não fosse assim, ele não cuidaria, ele não realmente serviria aquela igreja com amor. E a gente começa a ter mais confiança, né? Numa pessoa que está ali falando, quando a gente vê que essas coisas são realmente sinceras, que realmente o amor do apóstolo por Deus é real, o amor do apóstolo pela igreja
já identificaram, ele não precisou falar muita coisa, só da forma dele falar, já viram que era uma pessoa que realmente amava o povo de Deus. Então, se você consegue identificar pessoas que são realmente assim, que tem uma vida de secreto, que tem uma vida decente diante de Deus, que é uma pessoa que realmente busca a raiz de Deus, o coração, o centro de Deus, essas pessoas a gente consegue identificar rapidinho. E não digo que são pessoas perfeitas, mas são pessoas que pensam conforme a palavra do Senhor. E é impressionante como é tão fácil pra mim identificar isso, sabe? Até assim, com amizades, às vezes eu escuto as coisas e fico, meu Deus do céu. Aí, sabe, tipo, a gente tá aqui ouvindo, eu fico, meu Deus. Porque a gente vê que essa pessoa tem uma vida de secreto. A gente sabe identificar quando a pessoa tem uma vida de secreto e quando a pessoa não tem uma vida de secreto. Eu tenho uma vida secreta. Ai, você não vou falar, você é Deus. Eu só falei, Não. você acha que Não, você você. Ai, Minha mãe. mas não diga assim, eu não vi você, ou você acha Você que tem que ver. Com Não, Deus. você disse que na conversa você identifica. Essa pessoa. Mas eu não quero falar. Oh, não. Eu não quero. É porque você entra no vida de algumas Não, eu não duvido de você. Eu falo, tem que ser sincero. Eu não quero que você repare. Às vezes eu acho que você precisa, sei lá, eu não sei, eu posso estar errado, né? Eu sou ser humano, mas talvez ser mais sincero diante de Deus. Eu acho que realmente você tá lá na presença de Deus reconhecendo suas falhas, seus defeitos, sabe? Um coração totalmente que entende que reconhece, não é só eu sei muito. Mas isso é Deus que vai fazer, né? Não sou eu que talvez vou eu não estou fazer. sendo sincera e não saber. Eu penso, eu imagino mais mentalmente do que falando. Então, o Senhor, assim, Lidar no momento que você está sendo provocado pelo minha mãe, quando eu digo, ó, entenda isso que eu tô dizendo. Quando eu falo de você ter sinceridade diante de Deus, é você realmente olhar para as coisas importantes. Quando, por exemplo, eu reconheceria isso numa pessoa, se a pessoa olhasse para Osana e sentisse compaixão pela pessoa, não ficasse brava, sabe? É esse tipo de posicionamento que eu vejo que é uma pessoa que realmente está com um coração sincero, assim, tipo assim, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nem falar mal dela porque eu também não sou nada. Olha, eu lhe digo uma coisa assim, ó. Eu não tô falando pra te magoar, nem pra nada, pelo amor de Deus. E eu também não quero que você leve pro coração Não, meu filho, é isso. bom que eu fique esperto, entendeu? Pra me avaliar em relação a isso. Porque, tipo, você não. É porque tem coisa que a gente não se enxerga, entendeu? Eu digo a verdade, Deus sabe. Que às vezes fico com ódio, principalmente quando ela provoca a mãe, porque Deus me perdoe. Parece assim, uma penina, né, da palavra, ela é provocante. Eu vejo ela como uma pessoa inocente. E assim, é como se estivesse mexendo nas minhas filhas. Ela está mexendo com minha mãe. Então isso assim, eu fico brava e eu fico sem eu poder dizer o que desafora ela. Porque Mas você acha que isso tá errado? se fosse antigamente, sem eu conhecer a palavra, eu acho que Deus está me calando, entendeu? Mas você não tá Porque se errado eu em querer tivesse falar isso, não. uma oportunidade, eu queria botar ela no lugar dela. Você não Vou tá botar errado. ela Escute na aí. próxima, da próxima vez que você falar com minha mãe pouquinho. um ai, eu quebro sua cara todinha. Dá vontade de fazer. Não tá errado. Tipo Mas assim, assim, tá errado você quer. Não tá errado. Dá vontade Se de você falar. for- Mas assim, peraí, quando a gente está em oração, pedindo para visitar, Eu dá. posso esquecer. É porque quando a gente está em oração, a gente pedindo para Deus, eu vejo que eu sou quebrantada no chão. Seria estranho é se você não sentisse ódio quando você vê uma coisa errada. Você vê no coração de Jesus, um dos maiores traços do coração de Jesus é o senso de justiça. Quando Jesus via alguma coisa errada acontecendo, quando Jesus via uma pessoa que é certa sendo culpada pelo errado, quando Jesus viu uma pessoa que estava fazendo
posicionava de uma forma feroz. Jesus, ele não ficava que não, ele se posicionava de forma feroz, ele ia com garras e dentes, defender o que é certo. Claro que ele não ia bater na pessoa, não ia fazer isso, mas com as palavras dele, os posicionamentos dele, ele defendia as pessoas que estavam certas, ele ia, tomava frente, falava ferozmente, com firmeza, com autoridade, como quem sabe o que está falando. Então, assim, senso de justiça, esse ódio que você está sentindo por ser uma coisa, eu também sinto por muitas pessoas, fico brava assim. Isso não faz uma pessoa pior, porque isso te mostra que você é humana, sabe? Errado é se você cometer, mas sentir, você vai sentir até o fim da sua vida, porque você é humano. Sentir ódio do que está errado. Eu sinto ódio sim, muitas vezes. Ela provocar. Senso de justiça, o nome disso. Isso é normal, não tá errado não. Errado seria se seu coração tivesse isso. Se você visse isso e sentisse indiferença. Mas se você tem senso de justiça, mostra que você é humano. Se fosse antigamente, eu já tinha xingado ela. Eu já tinha xingado ela todinha. Eu já tinha. Entendeu? E talvez ela faz isso. Ela faz assim, ó. A mãe não pode me falar nada. A não vai poder me fazer nada. Eu vou estar à vontade. Eu vejo ela assim, entendeu? Eu sinto ela assim, a Raul não vai poder me falar nada. Eu posso fazer o que eu quero. É assim que eu vejo. Mas quando você estiver passando por essas situações, deixa eu várias vezes. Foque em quem você procure desenvolver. Eu penso assim, ela está na mão de Deus, a justiça está aqui, está na mão do Senhor. Procure desenvolver um foco total em Deus, assim, sabe? Esse é um desafio, é um processo que eu estou passando, que é um aprendizado que Deus está me preparando para o futuro, eu saber agir e orientar, entendeu? E eu fico assim, são coisas que na vida a gente vê. Aí fica parecendo, ela tá com medo de vir, da delegacia mesmo. Aí foi que o meu advogado falou, você sem fazer nada, ela não tá, o povo não tá aí. Eu falei, doutor, tô fechando a porta, tô fechando tudo. Aí ele falou que não adianta, são as portas não estão abertas, sabe por quê? Você sem fazer nada, eles não estão aí. Ó, peça para o Senhor e derramando sobre essa casa inteira, não é só sobre você, mas sobre essa casa inteira. Espírito de devoção, espírito de realmente você estar lá buscando o Senhor com prazer no Senhor, nada mais, sabe? Manter o foco firme em Deus, manter o foco firme em Deus é justamente isso, porque o prazer no Senhor é o que faz com que muitas vezes a sua mente não seja abalada em algumas coisas. Foi tanto que ela jogou óleo, fez isso aqui. Quando foi na delegacia da questão, aí quando eu tive a oportunidade de me falar com uma autoridade, aí eu explico tudo que ela faz e que eu não concordo. E que eu espero que se eu tiver, sei lá, me deu queixa de mim para o juiz, né, eu com ela na frente do juiz, aí sim eu vou expor o meu ponto de vista e mostrar o que ela faz de errado. Primeiro amor, aí fala como se o primeiro amor fosse uma coisa que realmente você tivesse que ter no começo. Claro que Jesus nunca disse isso. Jesus falou que o óleo precisa ser colocado diante do altar todos os dias. E ele ainda disse na passagem, dia e noite. O óleo precisa ser derramado no altar todos os dias. Quando a gente pede isso, não é pedir para ele pelo que ele pode fazer, ou crendo em que ele pode fazer, mas é simplesmente em quem ele é, sabe? Você realmente buscar o Senhor por quem Ele é. Você às vezes chega em oração e você não está focando tanto em você e com suas batalhas judiciais, você chega em oração e seu coração está focando em quem Ele é. Mas acontece mesmo, muitas vezes acontece. E vem a lágrima, vem um choro, e eu abri a boca e pensei, meu Deus, eu confio em Ti. Mãe, eu sei, mas eu digo no sentido da sua mente estar no Senhor. Ela colocou
precisamos fazer. Eu lembro que quando isso se perdia de mim, eu sempre percebia quando estava esfriando. Eu chegava um dia assim, ou sei lá, eu via que eu estava precisando retomar minha mente, não sei, como foi que eu tô vendo agora, é bom ter lembrado disso. E eu passava, sei lá, 3 dias não pedindo nada em oração, só realmente chegando em oração. O foco é a adoração. Exato, o foco é a adoração. E quando o foco deixa de ser adoração, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar vendo. A palavra é essa. Exatamente. Não é devoção, adoração. Não é deixar de ser verdadeiro, sim, focar em Mas adoração. essa é a essência. Quando o coração não está em adoração, seu coração não está tão assim. Eu digo isso porque eu também faço às vezes. Sabe quando você está realmente sincero diante de Deus, esmagado assim, como se fosse um pano assim esmagado, e você tá tipo assim, sabe, só Deus mesmo é o grande, sabe? Deus é o único. Eu sou o pó da terra, eu sou o cocô do cavalo, uma forma de falar assim. Tipo assim, eu não sou nada. Deus, ele é o grande no meu momento de oração. Então é isso que a gente precisa ter. E eu tô dizendo isso porque isso é bom fazer. Sempre quando eu me desviava, quando eu percebi que eu estava preocupada, que bom que eu lembrei disso. Eu ficava assim 3 dias, eu ia pro quarto e eu ficava 1 hora retomando o meu prazer no Senhor. 1 hora vendo os pontos dele que eu acho mais admiráveis e repetindo e falando assim, até que ele tomasse todo o meu coração pra ele. Tem coisas no Senhor que a gente admira mais, tem coisas no Senhor que nosso coração enche de prazer realmente em quem Ele é. Por exemplo, tem pontos no Senhor. Depois eu quero que você bota o devocional para poder ter aquela voz que não é linda, não sei se. Eu vejo sim, já tá. Boa ideia, porque eu tentei uma vez botar meu devocional e não tá entrando. Tem pontos no Senhor específicos. Isso ajuda muito até comigo, sabe?